Você está preparado? Quando fala-se afiando o machado, é um desafio para nossas vidas. Lembre-se que as suas habilidades são importantes, mas precisam ser fortalecidas com atitudes. Então, quando nós falamos de machado, quando nós falamos de ferramentas, fala de atitude. Nós temos que ter atitude para afiar essas ferramentas. Afiar sua ferramenta de trabalho é uma das principais atitudes que Deus nos ensina. Toda profissão utiliza alguma ferramenta e ela tem que estar sempre atualizada. Se você vê o pedreiro, o carpinteiro, o marceneiro, seja ele qual for, a ferramenta tem que estar sempre afiada. E para afiar essa ferramenta, nós temos que pedir a Deus todos os dias que o aprendizado é algo que não tem fim. Sempre temos algo que aprender. O tempo utilizado para afiar o machado é recompensado valiosamente em nossas vidas. O reforço no aprendizado que dura a vida toda é como afiar o machado. Então continua afiando o seu machado. Continua pedindo a Deus para afiar o seu machado. Que você seja mesmo uma ferramenta nas mãos do Senhor que possa produzir frutos. Uma ferramenta que possa mesmo entrar nos lugares onde tem problema e ali virar soluções. Porque você é uma ferramenta afiada nas mãos do Senhor. Então isso é interessante. Quando amolamos a nossa ferramenta, isso é cultivar a nossa vida devocional diária com o Senhor, aprender a ser moldados por Ele, estamos agindo com sabedoria e com certeza nós seremos vitoriosos quando nós formos amolados pelo Senhor, quando nós passarmos esse tempo sendo trabalhado pelo Senhor, nós seremos vitoriosos. E em Eclesiastes 9:16 a palavra diz: a sabedoria vale mais do que a força. Então muitas das vezes, irmãos, problemas que aparecem em nossas vidas, nós vamos resolver esses problemas não com nossas forças, mas com a sabedoria que vem de Deus, com a sabedoria que nós vamos aprender com Deus a cada dia. Para isso nós temos que ser essa ferramenta nas mãos do Senhor. O povo de Deus, nós precisamos aprender muito com essa lição. Nós temos que aprender a cada dia, que nós temos que ser trabalhado pelo Senhor, nós temos que ser um machado sendo afiado pelo Senhor a cada dia. O que precisamos aprender é provar na prática. É que o tempo gasto com Deus é o machado sendo afiado. Se economizarmos nessa prática, perderemos muito mais tempo e energia. E não conseguiremos o serviço tão bem feito. Então nós temos que entender que quando Deus está trabalhando nas nossas vidas, é para que a gente seja uma grande ferramenta na mão dele. E nós temos que aprender a cada dia, valorizar o tempo que nós temos na presença do Senhor. Que a cada momento que você passa na presença de Deus, é o momento que Deus está te colocando como uma boa ferramenta. Ele está te afiando para que você seja um bom trabalhador, para que você gere frutos no reino de Deus. Para isso nós temos que entender tudo isso. Mãos de um trabalhador, elas são fortes, precisas, firmes, mas tem que ter uma boa ferramenta em suas mãos. E nessa noite, nós vamos falar de uma pessoa que foi uma grande ferramenta, foi um machado muito bem afiado nas mãos do Senhor. Chama-se José. Todos vocês conhecem a história de José. Algumas pessoas às vezes não conhecem, mas é uma história linda. Porque José, ele teve uma grande ascensão na sua vida, desde jovem, mas não foi só flores. Ele teve muitos problemas, ele teve muita perseguição, ele passou por muitas lutas, por adversidades, mas José, ele pode nos ensinar nessa noite de como nós podemos aprender com o Senhor e saber que o Senhor que pode afiar o nosso machado a cada dia. Vamos abrir nossa Bíblia em Gênesis 41, a partir do verso 40. Gênesis 41, 40. Diz assim: administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro e chamava-o diante dele. Inclinai-vos. Desse modo o constituí sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José:
eu sou o faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. Então aqui José, ele está nos ensinando que ele foi um machado muito bem afiado nas mãos de Deus. E eu quero falar para a igreja nessa noite 6 características que precisamos possuir para que se cumpram os propósitos de Deus nas nossas vidas. E a primeira característica é amor de Deus. Isso aí José teve, porque José era uma pessoa amada e feliz, não só por Deus, mas pelo seu pai. Ele era odiado pelos seus irmãos, porque os seus irmãos não gostavam daquilo que ele estava fazendo. Então José nos dá um grande exemplo. E eu quero dizer, você tem que ser feliz e não olhar para os problemas que estão à sua volta. Mas essa felicidade nós só podemos buscar em Deus. Só Deus tem esse amor para nós. Porque aquele que ama a Deus, aquele que tem o amor de Deus no seu coração, é uma pessoa feliz. Não importa a situação que você esteja passando, não importa aquilo que você já passou, mas eu quero te dizer nessa noite que Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Deus tem todos nós aqui como filhos, todos nós somos meninas nos olhos de Deus, e Ele não faz acepção de pessoas. Muitas vezes, nós que fazemos isso, nós que rotulamos, nós que às vezes justificamos que aquelas pessoas não merecem, mas nós não podemos ser juízes, nós não podemos fazer isso diante de Deus. E José nos ensina, quando somos amados por Deus, temos que estar felizes. Paulo disse, nada pode nos separar do amor de Deus. Angústia, tribulação, perseguição, nada disso nos separa do amor de Deus, porque Ele é fiel. Quem é feliz recebe da parte de Deus sonhos, e temos que sonhar. Todos nós temos que ter sonho em nossas vidas. Gênesis, volta um pouquinho aí, Gênesis 37, 3. Diz assim, somente a parte A. Ora, Israel, Jacó, amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Então aqui está a prova que José era amado. Todos nós temos uma história de vida, mas quando encontramos a Jesus, Ele muda toda a rejeição, toda a falta de carinho que existe dentro de nós. Quantas pessoas hoje estão frustradas por causa de relacionamento com os pais, por causa de relacionamento com os filhos, maridos e mulheres, e às vezes dentro da escola, dentro do trabalho, nós temos pessoas que estão passando por dificuldades porque não tem um bom relacionamento. Mas aqui Deus está falando que nós temos que amar a Deus e buscar de Deus isso para nossas vidas. Eu sou amado, Deus me ama. Você tem que profetizar isso sobre a sua vida. Todo dia você tem que falar, eu sou amado por Deus. Mesmo que as pessoas não me vejam, mesmo que as pessoas não me valorizam, mas eu sou amado por Deus. Deus me ama, Deus me valoriza. Nós temos que entender que Deus é fiel sobre as nossas vidas. É Ele que nos coloca de pé a cada dia. Este é o motivo de sermos felizes. Quando nós amamos a Deus e quando nós sabemos que Deus também nos ama incondicionalmente. Diferente daquilo que você é, Ele te ama. José recebe uma túnica diferenciada de todos os seus irmãos, pois ele era seguro e humilde. Quantas vezes Deus quer dar algo para mim e para você, mas nós não recebemos isso porque nós não temos humildade, nós não temos sabedoria, nós ainda não estamos seguros daquilo que Deus tem para mim e para você. Mas eu quero te falar nessa noite, que no momento certo, Deus vai te entregar a vitória na sua mão. No momento certo, Deus vai colocar alegria no seu coração. No momento certo, Deus vai consertar aquilo que está errado dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, por onde quer que você esteja. Creia, porque Deus é fiel e Ele quer realizar os nossos sonhos. Ele quer que eu e você sejamos felizes diante dEle. E no versículo 4 do capítulo 37, diz a palavra, vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam mais falar pacificamente. Então, o amor de Deus por mim e por você, ele é explícito. Deus nos ama, mesmo sendo falhos e sem interesse. Mesmo que você não tenha interesse nenhum de servir a Deus, desde que você esteja mesmo disposto a pagar um preço, Deus te chama, Deus te coloca do lado dele. Mas em momento algum, Ele vai demonstrar que Ele não te ama.
Mesmo que você esteja afastado, que você esteja longe de Deus, mas Ele te ama. Ele está só esperando você se arrepender e você se achegar a Ele com o seu coração puro e com o seu coração limpo. E aqui, quando José começa a ter sonhos, aos 17 anos, ele conta os 2 sonhos aos teus irmãos na tua casa. Ele conta um sonho: atávamos feixes no campo, eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. E o segundo sonho: sonhei também que o sol, a lua, 11 estrelas se inclinavam perante mim. Então, irmãos, quando fala de sonhos, nós temos que orar a Deus e saber para quem nós podemos contar nossos sonhos. Tem sonhos que nós podemos contar só para Deus, porque as pessoas às vezes podem invejar os seus sonhos, as pessoas às vezes podem querer matar seus sonhos. Quantos filhos hoje estão passando por dificuldades, porque às vezes coloca no seu coração que quer fazer um curso tal, aí o próprio pai ou o próprio da casa fala assim: esse curso não é para você, você está matando o sonho do seu filho. Quantas pessoas têm um sonho de fazer algo na sua vida e às vezes é impedido por pessoas que invejam aqueles sonhos. Mas eu quero te dizer nessa noite, se você tem um sonho no seu coração, ore a Deus e peça a Deus para te cobrir com o sangue do Cordeiro, para que você possa receber esse teu sonho na sua vida. Não se preocupe, mesmo que não esteja demorando, mas Deus vai entregar a vitória em tuas mãos. Qual é o seu sonho? Você ainda tem sonhos? Mesmo que esteja apagado, esquecido, Deus quer restaurar esses sonhos na sua vida. Tem alguns crentes, tem algumas pessoas que a sua alma envelhece, aí perde os sonhos. Nós precisamos ter sonhos de Deus em nossas vidas, mas o coração tem que ser amado e capacitado para ter os sonhos. O nosso coração, ele tem que ser amado e ser capacitado para que o sonho de Deus realize em nossas vidas. E a palavra de Deus diz sobre isso. Paulo disse: toda a capacidade, ela vem de quem? Ela vem de Deus. Então a capacidade para você realizar seus sonhos, ela vem de Deus. E Lucas escreve: não existe algo impossível para Deus. Então, se o seu sonho não está sendo realizado, se você não está conseguindo alcançar os seus objetivos, coloca nas mãos do Senhor, porque Ele é Deus do impossível. Nós servimos um Deus que cura, nós servimos um Deus que salva, nós servimos um Deus que liberta. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus de todas as causas nas nossas vidas. Então, qual seja o seu sonho nessa noite, não deixe esse sonho apagar em suas vidas, não deixe esse sonho acabar. Coloque na mão do Senhor e ore ao Senhor para que você realize esse seu sonho na sua vida. Amém? Para ser feliz, só precisamos de Deus. Olha que coisa interessante. E para os homens, para ser feliz na concepção humana, o que nós precisamos? Dinheiro, saúde e estar muito bem na fita. Isso é do homem. Isso é o pensamento humano. Mas para Deus, para que sejamos felizes, nós temos que estar na presença de Deus. Nós só precisamos de Deus para que a gente alcance essa felicidade. José era feliz por quê? Mesmo perdendo pai e irmãos, foi para aquela prisão, passou por vários anos naquela prisão, naquele palácio trabalhando, mas nunca perdeu a Deus. Então o que nós temos que fazer nessa noite, eu quero te dizer, pode passar por problemas, pode passar por tribulação, talvez até seus amigos, sua família pode te abandonar, mas nunca abandone a Deus, nunca deixe Deus de lado, coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, para que esse sonho se realize. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então nós também poderemos vencer o mundo no poder do sangue de Jesus, porque nós somos imagem e semelhança de Jesus. Amém? E a segunda adversidade que nós passamos, a segunda característica que nós precisamos para que possamos possuir o propósito de Deus em nossas vidas é lidar com as adversidades. Isso é muito difícil. Quando a gente está passando por bons momentos, que a lata está cheia, o bolso está cheio, é muito fácil você glorificar o nome do Senhor. Mas quando vem as adversidades, quando vem as lutas, as dificuldades, aí a gente tende a
a querer se apagar, a gente tende a querer entregar os pontos. Mas Jesus disse que os inimigos seus serão da sua própria casa. E José passou por tudo isso com seus irmãos. Seus irmãos o perseguiram, o caluniavam, faziam de tudo para que acabasse com os sonhos de José. Se você vencer dentro de sua casa, você vencerá em qualquer lugar. Então o primeiro passo é você vencer a adversidade dentro do seu lar, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, com seus melhores amigos. Ali pode levantar uma adversidade que talvez você não consiga resolver. Mas em nome de Jesus, eu profetizo para você nessa noite, que você será um vencedor, mesmo que venha essa adversidade sobre a sua vida. José não tinha nada com os problemas de seus irmãos, mas eles o perseguiam e o caluniavam. O importante não é compartilhar nada com as pessoas, os problemas dos outros. Quantos de nós, irmãos, às vezes recebemos as pessoas que estão passando por problemas, dificuldades financeiras, relacionamento, casamento, com filhos, que seja o problema que for. A gente tem que olhar para aquela pessoa, conversar com ela, orientar ela no nome do Senhor e orar para que Deus dê a vitória. Mas muitas das vezes o que nós fazemos? Nós passamos aqueles problemas que as pessoas passaram para a gente, nós passamos para outros. E nem todos estão preparados para receber as reclamações das pessoas. Porque as pessoas, às vezes, tendem muito a crucificar o outro, tendem muito a acabar de destruir o outro. Então, quando alguém te procurar para falar algo que está passando, seja sábio, procure sabedoria de Deus, busque em Deus palavras para falar com essa pessoa, ore com ela e não compartilhe os problemas dela para outras pessoas, porque isso aí pode causar um dano, tanto para você quanto para a pessoa que está com problema. E José passou por esse problema por quê? Porque ele revelou o sonho aos seus irmãos, e os seus irmãos se levantaram contra ele. Então não se preocupe se a adversidade levantar dentro da sua casa, dentro da sua escola, ou até mesmo dentro da igreja. Não fique preocupado com isso. Confia no Senhor, porque Ele é poderoso para te dar a vitória. Em Gênesis 37, 20, a palavra diz: vinde, pois, agora, mantemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas, e diremos, um animal selvagem o comeu, e vejamos o que lhe darão os sonhos. Olha a maldade dos irmãos de José. E todos eram mais velhos do que ele. Então, às vezes, quando Deus tem sonho para mim e para você, nós temos que cultivar esses sonhos na presença do Senhor e pedir a Deus que nos dê sabedoria. Os irmãos odiaram José porque ele contou os seus sonhos. Houve até uma interrupção por parte do Rúben, que era um dos irmãos. Não podemos fazer isso, não podemos vender o nosso irmão, não podemos tirar sangue dele, isso é injusto. E aí no versículo 28, José foi vendido aos ismaelitas. Ele foi vendido, e quando José foi vendido, ele se sentiu um pouco mais aliviado, porque ele não ia morrer naquela cisterna. Mas em momento nenhum ele se preocupou, porque Deus estava com ele. Ele já sabia que o maior estava sobre a vida dele. Então, quando vier o problema sobre a sua vida, creia que Jesus está contigo, Deus está contigo, está passando com você em todas as dificuldades. José era humano, teve tristeza, teve medo e sentia infeliz, mas ele administrou isso porque tinha Deus no seu coração. Então, quando nós temos Deus nas nossas vidas, nós podemos administrar a adversidade que vem sobre nós. Então, que nessa noite nós possamos também profetizar: eu tenho uma mente e um coração para obedecer a Deus, para que eu possa passar pelas adversidades que venham sobre a minha vida. E a terceira característica que precisamos possuir para os propósitos em nossas vidas é ser próspero. E José foi próspero. Veja no Gênesis 39, 2. O Senhor era com José e veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Uma pessoa próspera. Ser próspero é não faltar nada em sua vida. Amor, perdão, paz, bondade, longanimidade, fé e paciência. Prosperidade não tem nada a ver com rico. Essa prosperidade que José tinha aqui, ela é uma prosperidade espiritual. Eu não estou querendo dizer aqui, como o nosso irmão falou, que você não possa ter uma boa casa, um bom carro, que você não possa ter um bom emprego, um bom salário. Mas quando nós falamos de reino de Deus, a própria palavra nos ensina:
buscai primeiro o reino dos céus e as outras coisas serão acrescentadas. Então nós temos que entender isso em nossas vidas. Então essa prosperidade que José falava aqui, é uma prosperidade que Deus ensinava para ele. Prosperidade é Deus na sua vida, mesmo comendo arroz com feijão, mesmo tendo uma casa simples, móveis simples, mas tudo limpinho, tudo bem cuidadinho. Isso é prosperidade diante de Deus. Seja fiel no pouco e eu te darei o muito. A situação vai passar e a palavra de Deus permanece para sempre. José estava sem os pais e sem os irmãos, mas prosperava na casa de Potifar. Ou seja, Potifar prosperava perante a vida de José. Tem gente que reclama de tudo. O próspero é temente a Deus e ama a Deus. Olha o que fala em Gênesis 39, 4, 5. Logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde o que fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Ou seja, Potifar era abençoado por Deus por intermédio de José. Quantas vezes levantou pessoa do seu lado para te abençoar e às vezes você não valorizou? Nós temos que valorizar aquilo que Deus faz para mim e para você, porque Deus pode levantar uma pessoa para te abençoar, Deus pode levantar uma pessoa para que você seja próspero. Interessante que no seu trabalho, pela sua fidelidade, Deus prospera o seu patrão por suas mãos. Então seja um crente fiel, seja fiel em tudo que você fizer, porque com certeza você receberá a sua recompensa. Se você não receber essa recompensa do seu patrão, com certeza nós vamos receber essa recompensa do nosso patrão que vem do alto. É aquele que nos paga bem. Então faça tudo com muita fidelidade, faça tudo com muita honra, faça com que tudo que você colocar as mãos seja próspero. Não preocupe se a pessoa está ganhando muito. Muitas pessoas reclamam, por isso que eu falei, nós às vezes reclamamos de tudo. Ah, não, eu vou fazer corpo mole nessa empresa, porque a empresa está faturando muito. Seja fiel, continua sendo honesto, continua trabalhando com dignidade, pois Deus vai te honrar naquele lugar. Deus tem promessa para você, Deus tem promessa para realizar seus sonhos. E a Bíblia diz, prosperava Potifar em todas as áreas de sua vida. E eu te faço uma pergunta nessa noite. Você é próspero? Você ama? Você perdoa? Você tem paz? Você tem paciência com as pessoas? Se você não tenha, peça a Deus que te dê isso. Temos que considerar o próximo mais do que nós. Quando nós valorizamos o próximo, Deus nos abençoa. Ontem o nosso irmão Augusto pregou aqui, que quando nós fazemos para Deus, Deus cuida dos nossos, cuida de tudo, da nossa família, cuida do nosso trabalho, cuida de tudo, e é verdade. Então nós temos que aprender a confiar em Deus, nós temos que aprender a viver na dependência do Senhor, para que nós possamos ser prósperos em tudo em nossas vidas. Porque quando a gente buscar essa prosperidade espiritual, com certeza Deus vai enviar também a prosperidade material para a sua vida. Creia nisso nessa noite em nome de Jesus. E a quarta característica que nós precisamos para possuir esses propósitos em nossas vidas, ensinado por José nessa passagem que nós estamos lendo, é a fidelidade. José era fiel. Quem não é fiel a Deus, não é fiel a ninguém. Tenha certeza disso. Se você não é fiel a Deus, você não vai ser fiel a ninguém. Então a nossa primeira fidelidade nós temos que ter com Deus. Você é fiel na sua vida, em tudo? Ou quando vem a aprovação você continua fiel? Quando vem a aprovação você deixa de ser fiel? Eu falei isso pela manhã, que às vezes você tem um emprego, você ganha muito bem, e aí acontece um problema lá, você é demitido, e aí você vai viver do seguro-desemprego. E aí você vai falar assim, 5 meses está garantido, mas eu não vou tirar o dízimo disso aqui não, porque vai fazer falta para mim. Aí você não está sendo fiel quando vem a aprovação, porque se você for fiel nas provas, Deus vai te abençoar muito mais. Então seja fiel em tudo. A honra do cristão é o seu caráter. Tenha um bom caráter. Prometa aquilo que vai fazer e faça. Não promete aquilo que você não pode fazer. Muitos cristãos estão passando por lutas, estão passando por dificuldade nas suas vidas, por falta de caráter.
Então a honra do cristão chama-se caráter. Então nós temos que ter o caráter de Deus, nós temos que ter o caráter de Cristo em nossas vidas. O cristão tem que ser fiel. Você consegue ver o céu cheio de pessoas infiéis? Um exemplo, trabalhei muito tempo em supermercado, acontecia muito isso. Às vezes você passa uma compra ali e a pessoa passou ali 2 pacotes de arroz e cobrou só um. Aí você vendo ali no visor, aí você fala assim, opa, o cara passou só um pacote de arroz, vou levar vantagem nessa aí. Isso é fidelidade? Será que você está sendo fiel? Quando uma pessoa te volta um troco a mais, você vai lá e devolve esse troco para a pessoa? Pode ser às vezes que Deus está te provando nessa área. Então seja fiel em tudo na sua vida. Eu achei interessante que essa semana aconteceu algo com uma pessoa que nem conhece a Deus ainda. Eu creio que Deus vai trabalhar na vida dessa pessoa. Ele mexe com venda de café e ele entregou uma quantidade de café ali na cidade de Oratórios. E o irmão dele que foi fazer essa entrega tinha uma bonificação de 30 quilos de café. E ele, quando ele chegou em casa, ele percebeu que ele não tinha entregado essa bonificação. E ele ligou para mim preocupado, falou, Davi, liga para o seu irmão aí, fala para ele que eu tenho que devolver lá 30 quilos de café lá para o mercado, porque senão quando eles for fazer o estoque dele lá, vai dar diferença. Isso é fidelidade. E se esse homem fala assim, opa, ganhei 30 quilos de café aí, o cara me pagou, não vou entregar para ele, mas quando chegar lá no final, pode causar até uma demissão dentro daquela empresa. Por quê? A pessoa que recebeu, ela não teve assim aquela sabedoria de conferir a mercadoria. Então Deus, Ele está com pressa de ver a fidelidade nas nossas vidas. E nós como cristãos, nós como crente verdadeiro no Senhor, nós temos que ser fiel em tudo. Por quê? Com certeza nós não veremos o céu cheio de pessoas infiéis, porque Deus é fiel. Seja fiel em tudo, você vai estar no céu se for fiel a Deus. José provou a fidelidade dele quando foi tentado pela mulher de Potifar. Gênesis 39, versículo 8 e 9, que diz assim, ele, porém, recusou e disse à mulher de seu senhor, tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és a sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Então aqui José, ele foi tentado pela mulher de Potifar, mas ele saiu daquela tentação porque ele temia a Deus. Então peça a Deus para te dar sabedoria, peça a Deus para te cobrir com o teu sangue, quando você passar por um momento de tentação, porque nós não estamos ilesos de passar por tentações nas nossas vidas. O próprio Jesus foi tentado. Então nós que somos pecadores, nós vamos passar por tentações, mas seja fiel. Quando vier algo para a sua vida, que você vê, aos seus olhos você pode perceber, que vai te tirar da presença do Senhor, peça a Deus sabedoria, peça a Deus que te livre daquilo ali, daquele momento. José disse, de maneira nenhuma vou pecar contra o meu Deus, pelo que ele fez por mim. Então José, ele obedeceu a Deus naquele momento. Se você gosta de tirar satisfação com o outro, não faça isso. Vai ser um crente de verdade, pois Deus é contigo. Odeia, fala palavras contra seu irmão, blasfema contra Deus, pratica maldade contra o próximo e fala que é fiel. Deixa Deus provar sua vida. Uma frase muito interessante que eu observei: pessoas importantes na sua vida não falam com os outros, falam com você para te ajudar. Então pode ter certeza que às vezes, irmãos, nós temos essa medida. Quando a gente vai falar para as pessoas, fala, não, aquele ali eu não vou falar isso para ele não, porque ele é prefeito. Aquele eu não vou falar para ele não, porque ele é pastor. Mas quando você se acha maior do que o outro, você fala, você pisa. Mas não pense nisso. Pense que as pessoas importantes na sua vida não falam com os outros e falam com você. Então, se você gosta da pessoa, não fica falando mal das pessoas, não fica comentando algo das pessoas que não é do agrado de Deus. Elogie as pessoas, orem pelas pessoas. Se as pessoas te perseguem, seja fiel com Deus, ore por eles.
Peça a Deus para dar sabedoria, peça a Deus para colocar amor no seu coração. Isso faz parte do reino de Deus. Isto é fidelidade. Gênesis 39, 20. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. José foi preso injustamente e a coisa piorou. 1 Pedro 2,19. Porque isso é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Não é porque a coisa piora que muda os planos de Deus nas nossas vidas. Antes de Deus consertar uma coisa, Ele vira tudo de cabeça para baixo. E as donas de casa aí sabem muito bem o que eu estou falando. Quando você vai fazer uma arrumação na sua casa, o que você faz? Vira tudo de cabeça para baixo. Aí depois você vai colocando tudo no lugar certinho. Então, assim, quando as coisas pioram, com certeza Deus está trabalhando. Deus tinha isso para José. Quando nós passamos por tudo que Deus fez em nossas vidas, fica feio aos olhos humanos, mas fica bonito aos olhos de Deus. Quando nós passamos pelas adversidades, quando nós passamos por momentos de complicações em nossas vidas, se a gente passa por isso com sabedoria e Deus nos dá vitória, aos olhos de Deus fica bonito, porque nós somos meninas dos olhos de Deus. A multidão está do lado, só falando e julgando. Quem é Deus? Quem é de Deus não importa com os comentaristas e não fala daquele que é de Deus. Então, quem é pessoa de Deus não importa com os comentários, não importa com as complicações, com as conversas alheias. E quem é de Deus não fala daquele que é de Deus também. Quem é de Deus compartilha bênção. Quem é de Deus fala palavras de bênção para as pessoas. Nós não temos que descarregar tudo nas pessoas. Nós não podemos ser juiz de ninguém. Às vezes você padece injustamente, então chora aos pés do Senhor. Aí você diz: Senhor, Tu sabes. Senhor, Tu sabes a situação que eu estou passando. E Deus está olhando para você. Deus está te dando a vitória. Deus está com a vitória prontinha para te entregar. Mas às vezes você murmura e perde essa bênção. Então, isso é fidelidade. Os caminhos de Deus são estranhos para nós. Não queira contender com os caminhos de Deus. Sofrer nas mãos de Deus é uma bênção. Então, seja fiel a Deus em tudo aquilo que Ele colocar em suas mãos, para que nós possamos ser vitoriosos. E a quinta característica que precisamos possuir é bondade. Fica na sexta posição do fruto do Espírito. José era bom, não tinha maldade no seu coração. O seu ato de bondade te dá suporte para a sua vitória. Você pode até adquirir essa bondade através de quê? Através da busca, através da oração e através da entrega total para Deus. Você pode adquirir essa bondade para a sua vida. Quando você vê o ímpio colhendo o fruto dele e você acha bom, Deus vai dividir a sentença com você. Então, cuidado. Quando você vê alguém passando por dificuldade, quando você vê seu irmão passando por lutas, não dê o bem feito como as pessoas têm falado. Ore a Deus para que Deus dê vitória para eles. Por quê? A gente ajudar aquele que precisa de ajuda é muito fácil, mas nós temos que ajudar aqueles que não têm quem ajude a eles. Nós temos que procurar viver com essas pessoas e levar essa palavra de Deus. Eu falei aqui pela manhã que Deus tem levantado pessoas para estar fazendo visitas. E essas visitas, irmãos, elas nos colocam assim como ferramentas mesmo na mão de Deus. Nós não somos nada, nós não somos melhor do que ninguém. E às vezes eu vejo alguns irmãos falando que só tem culto aos domingos, não tem nada para fazer na igreja. Eu já falei isso uma vez e vou repetir. Nos procurem. Está aí o pastor Aldeir, pastor Reinaldo, pastor Adonai, pastor Davi, que sou eu. Nos procure que eu vou arranjar algo para você fazer dentro do reino de Deus. Nós temos que aprender a valorizar aquilo que Deus dá para nós. Mas às vezes a gente quer só reclamar. Então nós não somos bons nada, bom é Deus. Mas Deus está querendo te usar. Deus está querendo que você seja bênção na mão para a vida de alguém. Mas você às vezes está rejeitando isso. Às vezes você não quer encarar essa realidade. Então se dispõe a fazer a obra de Deus. Se dispõe a orar, se dispõe a buscar. Nós vamos entrar aí na semana do relógio de oração, a partir de amanhã. Nós temos falado muito sobre isso na igreja. Busque a Deus em oração.
para que você tenha essa bondade no seu coração. José se importava com o próximo, mas nós muitas vezes rotulamos as pessoas. Exemplo, não gosto daquele irmão, não confio naquele irmão, aquele irmão fala demais, aquele irmão fala de menos. Nós não podemos fazer isso, nós não podemos ser juiz de ninguém, nós temos que amar. Quem é crente em qualquer lugar. O que adianta você se achar correto e muito espiritual e não amar o próximo? E eu te faço uma pergunta nessa noite: você se preocupa com o próximo? Você se preocupa em buscar essa bondade de Deus para a sua vida? Que amar as pessoas verdadeiramente? Chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram? Você tem feito isso? Então esse é um desafio que eu deixo para a igreja. E em sexto e último lugar, a característica que precisamos para possuir os propósitos de Deus em nossas vidas é um coração puro. Gênesis 45, 4 a 5. Abra aí sua Bíblia. Gênesis 45, de 4 a 5. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque haverdes vendido para aqui. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Então, depois de tudo aquilo que aconteceu, depois daquela perseguição total, que eles venderam ele como escravo, que ele passou aquela luta toda, ele voltou. Aliás, os irmãos foram até ele. E aí, era um motivo dele falar assim: eu não quero nada com vocês. Não é isso que às vezes a gente faz? Se a pessoa faz uma maldade com a gente, passa muito tempo sem ver a gente. Se a gente não conhecer a Deus, se a gente não tiver o amor de Deus no nosso coração, a tendência nossa é revidar. Você me jogou na cisterna, você me vendeu, nunca vou te perdoar. Mas José, ele tinha o coração puro. José tinha o coração perdoador. Então, esse é um exemplo de machado afiado nas mãos de Deus. Então, que nessa noite nós possamos também ter isso em nossas vidas, que nós tenhamos um coração puro. E a palavra de Deus ainda diz lá em Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Os irmãos de José não o conheceram. José era um chorão. Bem-aventurados que choram. Homem natural não chora porque tem um coração duro e não perdoa, mas homem espiritual chora porque tem um coração puro, tem um coração perdoador. E para terminar, Gênesis 50, 15, diz assim: assim direis a José: perdoa, pois a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Então aqui é a demonstração do amor que José tinha pelos irmãos, mas não porque ele era bonzinho, não porque ele era todo poderoso, todo cheio de eu, porque ele aprendeu isso com Deus. Então nós nessa noite também nós podemos aprender com Deus. E eu quero dizer para você nessa noite, sucesso não é do dia para a noite, depende de Deus. José era um machado afiado. Um machado afiado vai bem nas mãos de um trabalhador. Então seja um machado afiado nas mãos de Deus, para que Deus possa te usar por onde você passar. Não se contamine, mesmo tendo tristezas e problemas. E eu quero dizer, água cristalina é que vem de Deus, e nós somos o vaso. Nós somos o vaso na mão de Deus. Existe o vaso limpo e o vaso sujo. Se essa água cristalina for derramada nesse vaso limpo, ela vai continuar água cristalina. Mas se ela for derramada no vaso sujo, ela vai contaminar, ela vai ficar suja. Então seja um vaso limpo nas mãos de Deus nessa noite. Peça a Deus para limpar seu coração. Peça a Deus para colocar amor no seu coração, para colocar bondade, que você seja próspero em todas as áreas de sua vida, para que Deus possa te usar. Seja uma pessoa fiel, tenha bom fruto, tenha fruto do Espírito, tenha um coração puro, deseje e queira mudar de vida e, finalmente, aprenda a lidar com as adversidades que surgirem na sua vida. Então, que nessa noite, o Espírito Santo de Deus possa falar melhor no coração de cada um.